Hoje nós vamos falar sobre a Trindade Divina, verdades insondáveis. O texto áureo da lição, Mateus 28:19. Mateus 28:19, bem conhecido, né? A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Objetivos dessa nossa lição hoje: conhecer a doutrina da Trindade, conforme é apresentada nas páginas das Escrituras. Perceber que a Trindade não se contrapõe ao fato de sermos monoteístas. Também praticar. Aceitamos a realidade da Trindade em nossa mente e coração pela fé. Trata-se de um único Deus que se manifesta em três pessoas. Interessante estudar sobre a Trindade, porque logo no início aqui ele nos lembra que, embora a doutrina da Santíssima Trindade seja acolhida pela maioria das igrejas cristãs que professam, o nome do Senhor como único Deus, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Mas isso não derruba a doutrina. Existem outros exemplos de palavras, termos que não existem na Bíblia, mas que os textos, os versículos sustentam. Então é o caso de que existe a ideia, existe a doutrina da Trindade, totalmente embasada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas não havia o termo técnico para designá-la. Então, já existia a doutrina, mas não existia o nome. Então, o nome veio depois para designar algo que já existia. É mais ou menos como Shekinah. Não existe a palavra Shekinah na Bíblia. Então, a doutrina da Trindade ela é aceita pelas igrejas cristãs porque ela pode ser perfeitamente verificada e embasada em muitos versículos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Ok? Mas aí o que é a doutrina da Trindade? É Deus se manifestando na forma de três pessoas distintas. Então, um único Deus se manifestando em forma de três pessoas distintas. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As pessoas que não entendem ou não querem aceitar essa doutrina dizem que nós somos contraditórios. Dizemos que somos monoteístas, que cremos num único Deus, mas na verdade adoramos três. Quem geralmente faz essa acusação é o budismo e o hinduísmo. Mas é porque eles não entendem que é um único Deus existindo e se manifestando na forma de três pessoas. Deus Pai, Deus Filho também é Deus, e Deus Espírito Santo também é o único Deus. Lembrando que quando Jesus promete a vinda do Espírito Santo, e ele diz ali, e o Pai enviará um outro Consolador, estudando ali o termo grego, nós vamos encontrar não um outro diferente, mas o outro, a palavra que é usada ali é um outro da mesma essência, um outro da mesma espécie, não é um outro diferente. Para os defensores, é um dos dogmas centrais da fé cristã e considerado um mistério. É realmente um mistério. Só o entendemos pela fé. O judaísmo e o islamismo, bem como algumas outras denominações cristãs, não aceitam a doutrina trinitária, que é a mesma coisa, três pessoas no único Deus. Então, nós temos aqui algumas versões no Brasil de igrejas que se apresentam como evangélicas, mas não são, porque não creem na doutrina da Trindade. São os chamados unicistas. Um exemplo para vocês é a Voz da Verdade, que na verdade é a voz da mentira. A Trindade é uma comunhão eterna, mas a obra da redenção do homem evocou uma manifestação histórica. A Trindade realça a missão da redenção do ser humano.
Então, desde a criação de todas as coisas, inclusive do ser humano, a revelação gradual de Deus na história do Antigo Testamento, culminando com o ponto alto da história da humanidade, que é a revelação do Filho, e a obra da redenção ali, e a vinda do Espírito Santo. Toda essa narrativa é a construção da manifestação da Trindade em toda a história da raça humana. Então, primeiro, o Pai envia o Filho. João 3,17. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. O Filho dá a vida em sacrifício. João capítulo 10, 17, 18. O Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. E o Espírito Santo, também trabalhando aí na obra da redenção, é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8 a 11. Quando ele vier, o Consolador, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Jesus falando essas palavras. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado. Então aqui, somente nesses versos, se nós não tivéssemos mais nenhum versículo citando a Trindade, só esses aqui já seriam suficientes para mostrar que é o único Deus se manifestando em três pessoas distintas. O Pai enviando o Filho realizando a obra da redenção e depois voltando para o céu, enviando o Espírito, e o Espírito convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vê que a doutrina da Trindade, ela é perfeitamente verificável na Bíblia. E aqui ele vai então nos entregar os textos bíblicos inspirativos dessa lição para você que está aí nos assistindo online. Se você quiser anotar aí também, eu estou vendo gente anotando, é muito importante para checar depois, porque às vezes o tempo que a gente tem aqui de aula não dá para ler todos. Então 2 João capítulo 1, verso 3, 1 Timóteo 2, 5, eu vou repetir, tá? Vou fazer que nem professora ditando na escola, né? Fala uma frase, depois fala de novo, fala, perdi ela, vai falar de novo. 2 João capítulo 1, verso 3, 1 Timóteo 2, 5, depois João 14, de 8 a 11, João 14, de 8 a 11, e por último João 10, 30. João 10, 30. O primeiro ponto que ele traz aqui nessa lição, ele chamou a visão bíblica da Trindade. É importante, na introdução do assunto, você já trazer o embasamento bíblico para que as pessoas saibam do que a gente está falando, que não é coisa da nossa cabeça, que não foi alguém que sentou e imaginou isso. Então, a palavra Trindade não ocorre explicitamente na Bíblia, como a gente disse anteriormente, mas a doutrina é encontrada e pode ser verificada em toda a Bíblia. E é interessante que foi também concatenada, ela foi firmada, foi ensinada por aqueles que nós chamamos os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles líderes da igreja que vieram depois dos apóstolos, provavelmente logo depois do primeiro século. Então, no primeiro século da história da igreja, os apóstolos que foram designados por Jesus ainda estavam vivos, atuantes. E então, esse primeiro século da igreja, a igreja conviveu com o ensino desses apóstolos. E a partir do segundo século, então, nós conhecemos aqueles que são chamados pais da igreja, que foram os líderes das igrejas que substituíram os apóstolos que faleceram no primeiro século. Então, esses líderes que são também considerados grandes teólogos e que continuaram a doutrina dos apóstolos,
também ensinavam com grande firmeza e embasamento a doutrina da Trindade. Ele cita aqui o teólogo Gruden, que é um grande teólogo que escreve na linha da teologia sistemática. Ele expõe assim a visão bíblica da Trindade. Começando pelo Antigo Testamento e depois caminhando pela Bíblia, né, nós temos a afirmação clássica lá em Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O uso aí da palavra nós, né, façamos, indica que estava havendo um diálogo entre mais de uma pessoa, pelo menos. Certamente não se referia, como alguns querem objetar, que Deus estivesse falando com os anjos, porque no verso seguinte nós temos Deus dizendo, né, façamos o homem à imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus e não à imagem dos anjos. Então, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, logo no início, ali nos primeiros versículos de Gênesis, nós já vemos um diálogo com relação à criação das coisas e das pessoas, e esse diálogo, então, está sendo construído com mais de um. Você não vê Deus dizendo, eu vou fazer, né, o homem, ou eu vou criar todas as coisas. No Novo Testamento, nós temos a visão bíblica da Trindade mais exemplificada. Por exemplo, no batismo de Jesus, nós temos lá em Mateus capítulo 3, 16 a 17, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. Aqui essa também é uma outra passagem clássica, agora do Novo Testamento, mostrando a manifestação distinta das três pessoas da Trindade. O Filho ali sendo batizado, o Espírito se manifestando em forma de pomba e a voz de Deus, o Pai do céu, aprovando, né, aquele ato, dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Muito interessante também esse versículo. E outro episódio que é trinitário, né, por ocasião do envio dos discípulos, em Mateus 28, 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando esse versículo fala que era para batizar em nome de, está dizendo que esses três estão dando esta ordem. Na verdade, essa ordem está vindo de três pessoas manifestando-se na mesma pessoa. Tem uma denominação que se apresenta como evangélica, que diz que a forma do batismo tem que ser eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, quem é o Filho? Não é Jesus? Não é? Então, mas eles dizem que só essa fórmula é a correta. E também essa mesma ideia a gente encontra num versículo lá na epístola de Judas, Judas 1, 20 e 21. Ele diz assim, edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Então, distinguindo aqui também essas três pessoas. A forma que nós adotamos para impetrar a bênção no final do culto, que os pastores usam, também é uma forma apostólica que mostra também a manifestação da Trindade. Mas apóstolo Paulo que usou esta fórmula, né? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre vós. É isso que nós dizemos. É a fórmula bíblica que geralmente o apóstolo Paulo terminava suas cartas, falando então para as igrejas. Compreender então a visão bíblica bem resumida aqui da Trindade, é possível perceber por esses textos e por outros vários, que existe então aí a manifestação em três pessoas de um único Deus. E é exatamente isso o nome do segundo ponto. Um Deus,
3 pessoas divinas. Então, nós, como batistas independentes, temos isso como verdade, como doutrina, porque ela é bíblica. Na nossa declaração de fé está escrito assim: cremos num só Deus, trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, governador do universo, o qual é justo e amoroso com todos. Uma vez eu estava dando aula lá no seminário e nós estávamos falando sobre o credo. O que é o credo? O credo é uma palavra do latim, né, que significa aquilo que eu creio. E as igrejas evangélicas que vieram da Reforma e a Igreja Católica ainda conservam o credo. E o que é o credo? É eu declarando o que eu creio. E esse credo geralmente está embasado na Bíblia. E outras igrejas que vieram depois não têm essa tradição. Mas é importante nós termos um credo. O que é o credo? Você precisa conhecer no que você crê. E nós não temos um credo, o nome não é credo, é declaração de fé da nossa Igreja Batista Independente. Mas é a mesma coisa, por quê? Porque começa com cremos. O que é cremos? É um credo, não é? Então, cremos num só Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, governador do universo, o qual é justo e amoroso com todos. Então, seria interessante você retomasse lá nos seus estudos, quando você fez classe de batismo, você recebeu, né, aquele documento que é a nossa declaração de fé, e lesse de vez em quando, se possível decorasse. É importante que você saiba no que você crê. Isso o credo é uma coisa perfeitamente bíblica e você precisa saber no que crê. Temos que perceber a grandeza de Deus, que Ele está acima da nossa capacidade de explicar o mundo espiritual pela lógica da ciência ou da matemática. Aqueles que são resistentes a crer na doutrina da Trindade, na verdade, estão apelando unicamente para a lógica. E a lógica, o racional, não consegue dar conta de explicar a doutrina da Trindade. Nós a aceitamos pela fé. Como é que pode um único Deus subsistindo na forma de 3 pessoas? Não é politeísmo, né? Mas é um único Deus. Uma forma bem simples e simplista de explicar, e a gente usa essa técnica para falar para as crianças, é exatamente a água, em seus 3 estados diferentes, né? Água no estado gasoso, vapor, água no estado sólido, gelo, e água líquida. Os 3 são a mesma essência, H2O. A diferença é que as moléculas estão em um estado um pouco mais expandidas e em outro um pouco mais condensado. Então, mas é tudo H2O. É mais ou menos isso, não é? O Espírito, o Filho e o Pai são o único Deus. Há textos que afirmam a divindade das 3 pessoas. E aí é importante. Quando você separa o estudo de cada uma delas, a teontologia, que é o estudo de Deus, não é? A pneumatologia, que é o estudo do Espírito, e o estudo de Jesus, nós vamos ver que podemos encontrar textos separadamente que falam da divindade de cada um deles. Então, Deus é divino, embora isso seja uma afirmação um tanto estranha, né? Redundante. O Filho é divino e o Espírito é divino. Por que é importante embasarmos isso? Porque muitas correntes também se formaram ao longo da história do cristianismo e que se desviaram da verdade e construíram heresias em torno disso. Então, alguns diziam que Jesus, na verdade, era somente humano, outros diziam que Jesus tinha aparência humana, outros diziam que Jesus era um fantasma, até isso foi colocado. Com relação ao Espírito, alguns diziam que ele não era uma pessoa, que ele era apenas uma energia cósmica. Enfim, muitas heresias foram construídas em relação a isso. Por isso é importante estudar a divindade de cada um deles dentro da Bíblia. Então, referência bíblica a Deus Pai. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2.
1 de Pedro, capítulo 1, verso 2. Escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhes sejam multiplicadas. A divindade de Deus é extensamente explicada e formalizada em toda a Bíblia. E aqui é apenas das centenas de versículos, né? Pelo pré-conhecimento de Deus. Somente Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas, do passado, do presente e do futuro. Então, essa é uma característica divina. Deus, como nós já estudamos em lições anteriores, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Conhece todas as coisas, está em todos os lugares e tem o poder sobre todas as coisas. E aqui fala também a respeito da referência bíblica de Deus Filho, de Jesus. Afirmações de que Jesus é também Deus. Isaías, capítulo 9, verso 6. Isso aqui é um exemplo de cada um, mas tem muitos outros, tá? Então, Isaías falando aqui 700 anos antes de Cristo nascer, falando a respeito de Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Então, nós temos, por exemplo, aqui no Brasil, né, no nosso exemplo mais próximo, os testemunhos de Jeová, que não creem na divindade de Jesus Cristo. Mas aqui o texto está dizendo que, Isaías profetizando a respeito de Jesus, que ele seria chamado Deus poderoso. Referência bíblica a Deus Espírito Santo. Atos, capítulo 5, verso 4. Pedro cita que Ananias mentira ao Espírito Santo e depois afirma: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, dentro do mesmo contexto, ele diz: você mentiu ao Espírito Santo. Você não mentiu a homens, você mentiu a Deus, mostrando aí a divindade do Espírito Santo. Terceiro, aspectos presentes na Trindade. Um outro manual de teologia sistemática, de um teólogo chamado Zacarias Severa, ele destaca, então, as características presentes na Trindade. A primeira delas é a pessoalidade. Por que é importante estudar a pessoalidade da Trindade? Porque nós precisamos saber que, se é um único Deus se manifestando na forma de três pessoas, então essa pessoa tem característica. Então, as pessoas que, por exemplo, entendiam que o Espírito Santo era apenas uma energia cósmica, não estudaram a respeito da pessoalidade. Então, Deus é uma pessoa, Jesus Cristo é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa. O que fala, então, a característica da pessoalidade? O Pai é um ser pessoal. Ele tem capacidade para pensar, criar, decidir, escolher e executar livremente as suas ações. Isto é característica de uma pessoa. Uma coisa não tem capacidade de pensar, decidir e realizar. Sobre a pessoalidade do Filho, as Escrituras deixam claro que Jesus foi uma pessoa, comprovada pela história e pelas testemunhas oculares. Diz em Hebreus capítulo 2, verso 17, era necessário que em tudo Jesus se tornasse semelhante aos irmãos, nós humanos, e que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 2,17. E também Hebreus 4,15. Hebreus 2,17 e Hebreus 4,15. Não está aqui na lição, mas nós nos recordamos também que quando a Bíblia fala sobre Jesus, enquanto crescia, né? Ele crescia em quê? Em estatura, conhecimento e graça diante de Deus. Então, só uma pessoa, né, cresce em estatura, em graça e em conhecimento. Ou seja, corpo, alma e espírito. O Espírito Santo também é uma pessoa. Tem sentimentos que se manifestam em relação à questão do pecado.
Então, só uma pessoa tem sentimentos, uma coisa, uma energia, uma ideia, não tem sentimentos. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa, é uma manifestação do próprio Deus. Tanto é que Jesus diz que o Espírito não podia vir se ele não fosse. Então, nós estamos vendo exatamente nesse momento aqui os versículos, né, que mostram que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma manifestação do amor, ele é o próprio Deus. Veja que maravilhoso, nós temos Deus dentro de nós, porque a Bíblia diz que aquele que já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador é selado pelo Espírito e nós somos morada do Espírito. O Espírito mora em nós. O Espírito Santo como pessoa tem sentimentos que se manifestam em relação ao pecado. Efésios capítulo 4, verso 30. O que diz Efésios 4, 30? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, uma coisa, uma manifestação, uma ideia, uma energia, não tem sentimentos, não pode ser entristecido. Só uma pessoa pode se entristecer. Veja ainda Mateus 12, 31 e Atos capítulo 5, 3 e 4. Ele deixa aqui também mais esses dois versículos que não estão descritos aqui. Atos capítulo 5, 3 e 4. E também Mateus capítulo 12, verso 31. E talvez um desses dois eu não estou lembrando. Diz que o Espírito Santo tem ciúmes da gente. Quando a gente está se desviando da verdade, indo para longe de Deus, ele então tem ciúmes. Entenderam então a questão da pessoalidade das pessoas da Trindade? Temos uma outra questão que é a distinção. O que vai falar a distinção? O Pai e o Filho são distintos entre si. Cristo é o unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Ele é o Filho dado ao mundo. João 3,16. E santificado pelo Pai. João 10, 36. Então, o primeiro, ele é o unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Ele é o Filho dado ao mundo. João 3,16. E é santificado pelo Pai. João 10, 36. Quando a Bíblia diz que Jesus e o Pai são um, não anula a verdade da distinção pessoal entre eles, mas refere-se à igualdade da natureza divina de ambos. Então, é uma ideia não muito simples de entender, mas você tem versículos que mostram que eles são pessoas distintas, mas o próprio Jesus diz, eu e o Pai somos um. E o que ele quer dizer quando ele diz que eu e o Pai somos um? É a igualdade da natureza divina. Da mesma forma como nós dissemos que quando Jesus prometeu o Espírito, ele usa o termo um outro Consolador, ele usa a palavra allos, que é um outro, mas da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma essência. Não é um outro diferente. Um outro igual, exatamente. Pai e Filho também são distintos, como pessoa do Espírito Santo. Então já mostramos aqui a distinção entre Pai e o Filho, e agora nós vamos mostrar a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito. Jesus roga ao Pai que envie o Espírito. Então veja a distinção entre as pessoas. O Filho rogando ao Pai que envie o Espírito. João 14, 16 e 17. Todas essas passagens podem ser anotadas para ser checadas depois. Nós não temos tempo de ler todas elas. Mas apenas para você saber que aquilo que a gente está falando tem base bíblica. E Jesus envia o Espírito da parte do Pai. João capítulo 15, verso 26. Então, os textos de João 14 e João 15, Evangelho 14 e 15, 26, vão mostrar aí essa distinção das pessoas da Trindade. Porque Jesus vai falar ali para os discípulos que é necessário
que ele vá para o Pai, e que se ele não for, o Espírito não pode vir. E ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito da verdade. Então, nesses dois capítulos, 14 e 15 de João, vai ficar aí bem clara, então, a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito. E, ao mesmo tempo, a harmonia que há nessas três pessoas. E o terceiro aspecto aqui dessas pessoas da Trindade é exatamente a unidade que existe entre eles. A Bíblia é clara em ensinar sobre a unidade divina entre as pessoas da Trindade. Há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Tiago diz que o fato de ser um só é uma realidade que até os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, verso 19. Em Tiago 2,19, nós vamos ler lá o seguinte: há um só Deus. E essa realidade até os demônios reconhecem e estremecem. Então, as pessoas que não creem na unidade da Trindade estão abaixo até da compreensão dos demônios, porque até os demônios aceitam essa verdade e tremem diante dela. E também João 10:30, que vai dizer, Jesus, né, registrando as palavras de Jesus, quando ele diz: eu e o Pai somos um, mostrando aí então a unidade. Perceberam então a diferença que existe entre a pessoalidade, a distinção e a unidade? Eles estão unidos, manifestam-se de formas distintas e todos eles são pessoas. O último, João 10:30. É porque a Miriam está colocando aqui no chat para as pessoas. João 10:30. Por último, nós temos os apóstolos e a Trindade. Por que é importante estudar sobre os apóstolos e a Trindade? Porque os apóstolos foram designados para estabelecer as doutrinas do cristianismo. Então, o Antigo Testamento é a história da queda do homem e a promessa de Deus de mandar o Salvador, que é Jesus. O início dos evangelhos é a manifestação física de Jesus, sua morte e ressurreição, e a partir daí os apóstolos, então, constroem as doutrinas fundamentais do cristianismo, que são as doutrinas que nós seguimos hoje. Então, o que os apóstolos falam a respeito da Trindade? Por exemplo, o apóstolo João, no capítulo 1 do seu evangelho, João fala claramente da divindade de Cristo, inclusive a sua atuação presente na criação. Vocês conhecem lá o início do evangelho de João, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mais para frente ele vai falar assim: todas as coisas foram criadas por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois em seguida ele vai dizer: e o verbo se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, desde o início ele está falando de Jesus. E ele fala que, desde o início, Jesus estava lá na criação de todas as coisas. E mais, que todas as coisas foram criadas pela sua palavra e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, é o Logos de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 20, e aí já é a carta de João, ele diz assim: agora vivemos em comunhão com Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. E ele fala também a respeito do Espírito da verdade. 1 João, capítulo 5, verso 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Também o apóstolo Pedro vai falar sobre a Trindade, quando ele faz menção lá na sua primeira carta, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 11. Faz menção de que os profetas falaram dos sofrimentos de Cristo por meio do Espírito de Cristo. Pedro diz que esse Espírito Santo veio dos céus
sobre os apóstolos para anunciarem o Evangelho. O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, é claramente aí uma citação a respeito da Trindade. Então, 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18. 1 Pedro 3, 18. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Então, percebam aí que existe aí uma sincronia, uma sinergia, um equilíbrio, né? Uma dinâmica da Trindade, não somente na revelação de Jesus Cristo, mas em toda a obra da redenção. E também o apóstolo Paulo, no capítulo 8 da carta aos Romanos, Romanos capítulo 8, temos um texto que é profundamente teológico sobre a justificação, e que já nos 3 primeiros versículos, ele traz aí então a doutrina da Trindade. Romanos capítulo 8, 1 em diante. Versículo 1 diz que Cristo traz a lei do Espírito da vida para libertar o seu único para nos libertar do pecado e da morte. Versículo 1 diz isso. No verso 2 ele vai dizer que Deus Pai enviou o seu único filho como oferta pelo pecado. E no verso 3 ele fala, no verso 3. Depois no versículo 9 ele fala do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, e assim vai. Então essa carta aos Romanos, que é talvez um dos tratados teológicos mais completos do apóstolo Paulo, está também bem embasado e explicado a dinâmica da atuação das 3 pessoas da Trindade na obra da redenção. Por isso é importante estudar a carta aos Romanos, que ela é uma carta primorosa, teologicamente embasada, alguns pontos um tanto difíceis de entender. Seria interessante você comprar um dicionário bíblico ou um comentário bíblico, né? E estudar a carta aos Romanos, que ela é muito legal de estudar. No versículo 17, fala da nossa herança eterna, que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nos versículos 26 e 27, fala da intercessão do Espírito ao nosso favor, levando nossas súplicas como gemidos inexprimíveis. Esse texto também é primoroso, né? Diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ele conclui dizendo que é impossível estudar as páginas do Novo Testamento sem encontrar constantemente citações recorrentes sobre as pessoas da Trindade Santa. E aí, na aplicação final, ele diz o seguinte: devemos humildemente reconhecer que a doutrina da Trindade está acima da nossa compreensão humana e é, na verdade, um mistério. Nem por isso deixa de ser uma divina realidade que, depois de muita discussão e divergência nos primeiros 3 séculos da nossa era, consolidou-se como doutrina preciosa entre a maioria dos cristãos. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas distintas, porém divinamente unidas, realizam todas as obras de Deus, tanto na criação do mundo, quanto na redenção da humanidade, tão necessitada da salvação. O nosso texto áureo, que é aquele que nós lemos primeiro, Mateus 28, 19, ele fecha bem essa questão, quase que resumindo o assunto. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aí, assim, nós estaremos não somente cumprindo essa ordem, essa missão, como também mostrando a crença na Trindade Santa. Esta é, portanto, a nossa lição de hoje. Muito importante você não somente crer, mas compreender e saber no que está embasado a doutrina da Trindade, porque é uma das doutrinas centrais do cristianismo.